Olá, eu sou o Giovanni de Souza, estou aqui para te apresentar o terceiro trimestre de 2022 da classe de adolescentes, ou aborrecente, como algumas pessoas dizem, e faz sentido. E por que faz sentido? Porque aborrecem o adversário porque fazem a vontade de Deus. Tema: Apóstolo Paulo, o grande missionário. O que você achou desse tema? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Lição número 1. A igreja e a época do apóstolo Paulo. Veremos este cenário. Como era a igreja na época do apóstolo Paulo? Como as coisas aconteciam, os meios de transporte, como as coisas aconteciam, como as coisas fluíam, né? Como pregava o evangelho nesta época? Era igual hoje ou seria diferente? Lição número 2. A grande mudança de perseguidor a perseguido. Veremos aqui uma grande diferença na vida do apóstolo Paulo. Veremos que houve uma mudança radical em sua vida, né? Lição número 3, os primeiros passos de Paulo. Quando nós começamos a engatinhar e depois começamos a andar, certamente tropeçamos e caímos, né? Mas papai e mamãe estão sempre por perto para nos dar uma segurança. No Evangelho também é parecido. Quando nós começamos a dar os nossos primeiros passos no Evangelho, na nossa jornada, o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial está conosco. Então, se porventura nós tropeçarmos e cairmos, Ele certamente nos levantará. Então, veremos aqui os primeiros passos de Paulo, como foi o proceder do apóstolo. Lição número 4, a primeira viagem missionária. Você já fez alguma viagem, né? Ou até uma viagem missionária, ou já viajou em algum outro estado, já fez uma viagem legal? Como foi a sua viagem, né? Nós veremos aqui que o apóstolo Paulo fez aqui a sua primeira viagem missionária. Lição número 5, primeiro diário de viagem. Ter um diário de viagem deve ser algo bem interessante, né? As pessoas que vivem em aeroportos, por exemplo, vivem viajando, tem sempre um diário, tem sempre algumas anotações interessantes, importantes. Lição número 6, o Concílio de Jerusalém. O que foi esse Concílio de Jerusalém, você sabe? Nós saberemos nesta lição. Lição número 7, a segunda viagem missionária. Fez a primeira viagem, agora a segunda viagem missionária. Para onde ele foi? O que ele fez lá? O que aconteceu por lá? Lição número 8, o segundo diário de viagem. Mais uma vez, talvez o primeiro diário não deu conta, né? Viajou tanto que agora vai precisar de um segundo diário. Lição número 9, a terceira viagem missionária. Nós devemos sempre ficar fazendo viagens missionárias, ou mesmo no nosso lugar onde nós moramos, nós também devemos fazer sempre missões, né? Lição número 10, o terceiro diário de viagem. Mais uma vez, parece que o segundo também não deu vazão, né? Teve que fazer mais um. E o que estará nesse diário? Lição número 11, a prisão e o julgamento de Paulo. Como ele foi julgado? E ele aceitou de bom grado esse julgamento? Ou será que ele apelou para alguém? Lição número 12, os amigos e cooperadores de Paulo. Sim, na obra missionária, na nossa jornada cristã, nós sempre teremos amigos e cooperadores. Haverá certamente algumas pessoas que serão contra, mas sempre haverá amigos e cooperadores. E quais são esses amigos e quais são esses cooperadores? Quais são o nosso nível de amizade, né, um para com os outros, né? Será que nós realmente estamos sendo amigos e cooperadores daqueles que estão realmente fazendo missões? Lição 13, a partida e o legado de Paulo. É muito interessante que, apesar de você ser uma pessoa que está vivendo a sua adolescência, você venha compreender que sim, um dia você irá partir para a eternidade. Entretanto, você precisa se colocar no seguinte, fazer uma pergunta para si. O que eu deixarei como legado para o reino dos céus? O que eu deixarei de legado? O que as pessoas irão, de qual maneira as pessoas irão se lembrar de mim? Será que eu tenho sido uma pessoa que está vendo a minha adolescência na igreja, mas de uma forma que está dando testemunho? Será que realmente eu estou deixando um legado de bom exemplo? E se não for o caso, está na hora, né? Já é o momento de você começar a pensar isso, começar a mudar esta atitude, nessa tua forma de viver. Porque importante é que um dia nós iremos deixar esta terra, iremos partir para a eternidade, mas é interessante que nós venhamos deixar um legado, que este legado honre a Deus e que sirva de exemplo a outras pessoas, para que outras pessoas, por conta deste legado, aceitem a Cristo como Salvador.
Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha um trimestre abençoado de edificação para você e toda a sua família, e você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!